Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou te contar detalhes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Mais um. O Corinthians, simplesmente depois do fechamento da janela de transferências, resolveu trabalhar. Porque, como a gente já vinha falado aqui nos últimos vídeos, né, jogadores que se desvinculassem das suas equipes até o dia 2 de setembro, eles estariam livres no mercado e com a rescisão dentro da janela. Portanto, poderiam negociar com outras equipes. O Corinthians buscava esses jogadores. Depois do fechamento da janela, em que você tem que fazer as coisas meio correndo, saber quais jogadores estão, enfim, né, encerrando o ciclo, o contrato e tudo mais, e muitas vezes até tem que despender um valor para negociar com o clube. Pois bem, jogadores liberados, eles estão aptos a negociar. Assim, desta feita, o Corinthians negociou com o Memphis Depay, que estava livre no mercado desde que saiu do Atlético de Madrid. E agora, André Carrillo. André Carrillo, meia atacante, ou atacante, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre a característica dele para vocês entenderem onde ele pode jogar e qual jogador o Corinthians está contratando. Mas é um homem de frente, que tem mais de 100 jogos pela seleção peruana, marcou o primeiro gol da seleção peruana em Copas do Mundo depois de 36 anos contra a Austrália na Copa do Mundo da Rússia, quando a seleção se classifica, né, para jogar, fica na primeira fase, né, ele marca só um golzinho e tal, mas o Carrillo foi o cara que fez o gol numa assistência do Paulo Guerreiro, né, numa jogada pela esquerda. O André Carrillo, ele estava livre no mercado, porque ele conseguiu a rescisão até o dia 2 com o Al-Qadisiah, que é um time da Arábia Saudita que pouca gente conhece, mas que na verdade subiu de divisão, né, da segunda para a primeira nessa temporada, lá no Sauditão, onde tem Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, essa turma toda, Roberto Firmino, toda essa galera. O Al-Qadisiah agora está disputando a primeira divisão. Ele subiu com o time e eles estão dispostos aí a fazer altíssimos investimentos. Ele já tem 33 anos, então uma idade um pouquinho mais avançada do que o Memphis Depay, por exemplo, que chega com 30 anos, o que eu considero no auge, faz uma diferença, sim, 2, 3 anos nessa faixa etária, embora 33 anos acho que seja um jogador que ainda possa performar e muito. Ele assina contrato até o fim do ano que vem, ou seja, diferentemente do Depay, né, que fica 2 anos e alguma coisa, o André Carrillo fica só mais uma temporada, mas dependendo de bônus, metas atingidas, ele pode até ter uma extensão de contrato. O fato é que nesse finalzinho de 2024, mais a temporada seguinte, ele fechou com o Corinthians, vem de um lugar onde ele ganhava um alto salário, mas, repito, ele não vem trocando o futebol da Arábia Saudita pelo futebol do Corinthians. Ele já tinha rescindido, ele estava livre no mercado e isso facilita dentro da negociação. Ele vai ganhar pouco? Não, claro que não. Ele ganhava mais do que, enfim, vai receber no Corinthians? Provavelmente. A gente está falando de os salários da Arábia Saudita na casa de, muitas vezes, 4, 5, 6 milhões de reais por mês. O Roberto Firmino ganha 10 milhões de reais por mês. E o Corinthians deve pagar um salário aí perto, na casa dos 2 milhões. Está pagando 3,5 para o Depay, deve pagar um salário de 2 milhões para o André Carrillo. A gente fica normalizando esses valores altos, mas eu já conversei com vocês sobre isso, de que o futebol, ele inflacionou. Ele realmente está muito caro, essa bolha vai estourar em algum momento, não só para o Corinthians, mas para todo mundo, porque se você não paga esse valor, outro clube paga. E a gente tem aqui vários jogadores no futebol brasileiro de um nível muito inferior, ganhando 1 milhão de reais por mês. Os altos salários, né, os jogadores que recebem 2 milhões estão aí. Gabigol, Dudu, Yuri Alberto, Bruno Henrique, estão nessa faixa aí, Arrascaeta acho que um pouco menos, mas, cara, é perto de 2 milhões. Coronado. Então, assim, infelizmente, a gente está tratando de altíssimos salários para jogadores que talvez não correspondam a tanto, mas o futebol está dessa maneira. E ainda mais quando você compete com outros mercados, como a Europa, como a Arábia Saudita, como o futebol dos Estados Unidos, como o leste europeu. Os caras pagam muito, então não tem muito o que fazer, né? O André Carrillo, ele é um jogador que estava, como eu disse, na Arábia Saudita, e antes do Al-Qadisiah, ele estava no Al-Hilal e foi comandado por Ramon Dias, vejam só. Ele teve algumas temporadas no Al-Hilal sob comando do Ramon. Ramon conhecia muito bem esse jogador e indicou, né? Então é um pedido de Ramon Dias, ele foi determinante no processo, porque o Carrillo tinha outras propostas, né? Obviamente, são jogadores que têm concorrência, ele é um cara muito
digamos assim, ainda num auge físico interessante, né? Até pelo que já fez na seleção peruana, e poderia jogar em outros mercados, mas o Corinthians conseguiu acertar com esse jogador. Ele tem uma carreira que ele surge no Aliança Lima, né? Lá do Peru. Depois ele surge muito bem, muito cedo e tal, vai para Portugal, onde ele joga no Sporting, joga no Benfica, depois passa pelo Watford, da Inglaterra, e aí ele vai para o Al Hilal e Al Qadisiya. Então ele tem passagens, obviamente, pelo Aliança Lima, dentro do seu país, futebol português, Premier League e agora Arábia Saudita. André Carrijo, 33 anos, ele sempre foi um ponta de velocidade, força física e agilidade. Sempre foi um ponteiro, mais pelo lado direito, embora seja destro, ele joga pelos dois lados do campo, né? Mas mais pelo lado direito, dá para alternar. Mas normalmente pelo lado direito, e nos últimos tempos ele foi caindo um pouco para dentro. Foi jogando um pouco mais no interior direito, ali, um pouco mais meia direita, no sentido de ou meia ponta, né, como os técnicos chamam hoje, né, que é o ponta que cai por dentro, ou o cara que dentro de um sistema tático, né, ele cai por dentro, caindo pelos lados, né, enfim, porque tem característica tanto para fazer linha de fundo quanto para combinar jogadas de uma forma mais associativa por dentro. Então ele é um jogador versátil. Notícia quentinha aí de última hora, tá? Notícia ruim, inclusive, tá? O jogador Paulinho aí, o meio-campista volante, né? Paulinho, de 36 anos de idade, anunciou aí hoje de manhã, que vai infelizmente se aposentar aí do futebol. Tá? O anúncio ele foi feito através de um vídeo no Instagram do jogador, em que ele, né, se emocionou muito e tal. E disse o quanto é difícil, né? Ele se aposentar. Mas ele tá deixando aí o Corinthians em maio desse ano, né? Se despediu aí do timão na vitória de 3-0 sobre o Racing aí na Sul-Americana, tá? Para não defender a seleção brasileira, Corinthians, jogou no Barcelona, enfim, Paulinho é um ídolo aí do Corinthians, com certeza vai fazer muita falta aí pro elenco, para todos, né? Ele fez sim um belo trabalho aí com a equipe do Corinthians, claro que teve, como todo mundo tem seus momentos altos e baixos, mas ele fez história aí com a camisa do Timão, tá? Então é isso, se você curtiu o nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixe seu comentário, a cidade onde você tá falando, que a gente vai reagir praticamente seus comentários, tá? Lembrando que os créditos desse conteúdo é do jornalista Chico Garcia, retirado aí do canal dele, então um vídeo de cortes, tudo bem? Então é isso, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!